Olá pessoal, eu sou o Alexandre Eu sou a Marcela. e esse é o canal Sousas Sousas em Portugal. Oi, gente, voltamos, né? A gente tá bem sumido aqui do canal. Já tem algum tempo que a gente não posta nada. Mas é na verdade porque a gente tava meio desanimado de tudo, né? Então isso também acaba interferindo, né, nas questões. A gente sem muito ânimo pra fazer nada, a gente também não tinha muito conteúdo aqui, não tinha muito o que vir falar aqui pra vocês. Então só pra vir aqui, né, encher linguiça, gastar o tempo das pessoas também a gente não achava interessante, né? A gente veio de algumas semanas bem difíceis para nós, né? Começou a ficar apertado o emocional pra gente. As questões também de trabalho estavam muito difíceis, a gente estava mandando muitos currículos todos os dias e a gente não estava recebendo nenhum retorno. Então chegou num momento, né? Na verdade foi na semana antes do dia 13, acho que não sei se foi na semana passada ou retrasada agora. Mas a gente chegou realmente, eu particularmente, né? Cheguei num ápice assim que eu tava muito triste, muito chateada, tava muito, o emocional realmente tava pegando muito. Então eu não tava nem querendo conversar muito, sabe? Porque não tava numa vibe boa. Eu não queria contaminar a casa também, então eu fiquei mais introspectiva. Até que ele também ficou, né? Teve uns dias que ele não tava bem, a gente acabou conversando. E a gente chegou até mesmo a cogitar a possibilidade de voltarmos para trás, né? De voltarmos para o Brasil, porque a gente... Acho que todo imigrante passa por isso em algum momento, né? De você duvidar se você fez a escolha certa ou não, né? Faz pouco tempo que a gente ainda tá aqui, ainda vão fazer 2 meses. Mas mesmo assim a gente estava começando a ficar preocupado, né? Por causa das questões de trabalho. E eu tava muito sentimental nesses dias. Então a gente chegou até essa conversa, né? E no final de semana do dia 13, né? Inicialmente a gente tinha pensado em ir a Fátima, porque dia 13 de maio é dia de Nossa Senhora de Fátima, padroeira aqui de Portugal. E a gente queria ir até lá, mas a gente também ficou preocupado com questões financeiras, né? De gastos, porque também não é aqui pertinho, então a gente ia acabar tendo gastos. Enfim, né? Nós somos uma família, graças a Deus, que temos muita fé, então a gente fez as nossas orações, né? Pedimos a Deus aí uma intercessão para mostrar pra gente um caminho. E veio o final de semana do dia 13, a gente ainda nessa vibe, né? Pensando o que seria melhor a gente fazer, analisando possibilidades daqui e dali, sem muitas perspectivas. Então, a gente chegou aqui dia 1º de abril. Então, assim, tinha até conversado com a Má esses tempos para trás. Que, tipo, a gente tava muito desesperado, a gente queria muito que acontecesse as coisas rápido e não tava acontecendo, né? Mas aí, nesses desesperos de pensar se a gente deveria ou não voltar, apesar de ser tão rápido, né? A gente decidiu insistir mais um pouco. Por quê? É, pelo tempo mesmo, a gente tem pouco tempo, a gente está fazendo a nossa parte, a gente estava fazendo a nossa parte, a gente saía todos os dias, a gente entregava A currículo gente não estava físico, escolhendo trabalho, a gente estava entregando para tudo, para qualquer coisa. tanto físico quanto e-mail, Online. ligando, conhecendo pessoas e pedindo indicações, então a gente fez todas as partes. E eu falei, olha, a gente está entregando. Em uma hora vão começar a ligar. E realmente começou a ligar. A gente fez uma entrevista juntos. A gente marcaram com a gente também de fazer entrevistas em fábrica. Também estava acontecendo. O nosso desespero maior era de fazer e não estar conseguindo. É que a gente não estava tendo retorno positivo, né? Ao mesmo tempo que é pouco tempo que a gente está aqui, a gente pensava também naquilo, os recursos, né, que a gente traz. A gente sabe o quanto é difícil a gente conseguir juntar um dinheiro, né, em reais para vir para cá, para começar a vida. E você tá vendo que só tá saindo dinheiro do seu orçamento e não tá entrando nada. Isso começou a bater um desespero. E a gente pensou, a gente tem que ter um plano B, né? Porque isso já tinha o quê? Umas 3 semanas, quase um mês que a gente estava entregando currículo direto. E a gente recebia uns poucos retornos, fomos fazer umas 2, 3 entrevistas, mas não deram retorno, enfim. E aí foi o que eu falei para ele. Meu medo era que a gente insistisse até o ponto da gente não ter mais condições de nos manter aqui e também de não termos como voltar. Se a gente tivesse, se Deus achasse que não era mais o momento, que talvez a gente não tivesse precipitado, que a gente conseguisse ter um plano B a nível de voltar, né? Ainda não tendo esgotado todos os recursos que a gente tinha aqui. E nesse meio tempo, né, surgiu uma entrevista. Me chamaram para fazer uma entrevista numa empresa na cidade de Amarante, no Porto.
para vaga de orçamentista, né? É uma das funções que eu exercia no Brasil. Então, fui lá, todo empolgado, a gente eu fui eu só, né? A minha família ficou. E fiz a entrevista, saiu tudo bem, né? O diretor da empresa que me entrevistou diretamente, ele falou que gostou de mim, das minhas características e tudo. E nisso ia me dar o retorno. Só que na volta eu fiquei analisando, porque tipo, era 1h15 daqui Sim. da nossa casa. E às vezes parece assim, 1h15, dá pra ir, né? Se sair 1 hora antes, vai chegar na hora lá, 7 horas, 8 horas e você trabalha normal. Só que o que todo mundo falava é uma coisa que eu não acreditava muito, mas eu senti na pele. Essa viagem aqui dentro de Portugal, como Portugal é pequeno, tudo que é mais de tantos quilômetros, assim, 50 quilômetros, 60 quilômetros, 70, já fica pesado para ir de ida e volta todos os dias. É fora que tinha pedágio. Eu gastei de pedágio de ida e volta, eu acho que foi quase 9 euros, que é um peso no orçamento muito grande. Então a gente estava analisando essas questões também, que se ele fosse para lá, se seria o caso de ele ter que alugar um quarto e passar a semana lá, ou quanto seria esse gasto de gasolina e de pedágio para, porque a empresa, né, pelo menos essa empresa não tinha ajuda de custo de transporte. Então a gente começou a analisar isso, pensamos na possibilidade também da gente se mudar para lá, né? E aí a gente pensou, bom, vamos conversar a respeito, né? Tendo uma resposta de lá, uma resposta positiva, a gente tem que ter, né, já em mente o que a gente vai fazer, qual seria o nosso planejamento em cima, né, da possibilidade dessa vaga, porque também é aquilo, né? A gente não queria perder a oportunidade, a gente não pode ficar escolhendo, né? Então a gente tinha que pesar o que daria para fazer para analisar, mas foi uma esperança, né? Era uma boa vaga, uma boa oportunidade, então a gente ficou bem esperançoso com relação a isso. Eu cheguei, aí eu e a Mar, a gente fez as contas e realmente viu que não ia ser muito viável, a não ser se a gente mudasse para Amarante, porque realmente não ia dar. O salário era um salário também considerável, mas com essas despesas todas também, não ia se compensar. Sobrar muito, não É ia isso. fazer muita diferença. E depois disso, eu recebi uma outra proposta, a Mar também, a gente foi fazer juntos na Kelly Service uma entrevista, né, Para uma fábrica. para uma fábrica em Laieses. Fiz uma outra entrevista para uma fábrica não, né, era uma empresa de corte de carne. Era isso, né? Eu não lembro o nome do local. Foi. A gente também prefere não citar o nome das Não, fábricas mas não aqui, da né? cidade, né? A da cidade é em Ponte de Lima. Ponte de Lima. Então eu fui lá fazer a entrevista. E foi nesse caminho também que eu fiquei pensando, e fui também debatendo com a Mar. Falei, caraca, se eu arrumar esse emprego, também era muito longe, né? Então eu despendia de um veículo, de um transporte. E aí a Manu tá numa escola também que já estava um pouco afastada. A Márcia, ela começasse a trabalhar, ia ter que ter um outro transporte. Então já começou a pesar isso e conflitar na nossa cabeça. Tipo, será que realmente a gente tem que estar aqui? Será que foi uma escolha boa? Porque a gente tinha uma situação legal, razoável no Brasil e viver assim num aperto de conflitos de rotina, a gente não se veja, ia complicar ainda mais pra gente, né? A gente sabe que nesse começo não tem muito o que escolher, né? Para todo mundo que chega é sacrificioso, né? Então a gente sabe que teria essas intercorrências da gente ter que se sacrificar no sentido de se ver muito menos, de trabalhar em horários distintos, cada um, por causa das crianças. E não estarmos escolhendo o trabalho, embora a gente tenha formações, a gente não está escolhendo nada e tudo. Mas a questão financeira é que realmente a gente tinha que pensar. O que compensaria pra gente? Vai mudar? Não vai mudar? Porque a questão de se mudar não é só assim, você vai ficar escolhendo trabalho? Muda se você tem que mudar. Mas tem a questão também de aluguel. A gente tem um contrato de um arrendamento. A gente paga um valor X de arrendamento. Para você procurar outro lugar, tem que dar mais de caução, tem que fazer uma mudança. Entendeu? Então, assim, a gente teve que avaliar tudo isso e foi nesse ínterim que a gente chegou até o final de semana anterior, né, do dia 13. E nessa semana do dia 13, né, foi uma semana entre os 2 Dias das Mães, né, o Dia das Mães da Mãe em Portugal e o Dia das Mães no Brasil, que a gente teve a parte mais
cabulosa, assim, da nossa... Até o momento, né? Foi a parte mais difícil pra gente até, assim, né? Nessas coisas que a gente tá contando, nesse peso aí que a gente tá. A gente tinha muitas divergências, a Má pensava algumas coisas e aí conflitava com o que eu tava pensando. Às vezes a gente se entendia, às vezes não. E aí a gente passou essa semana bem cabulosa, bem para baixo mesmo, muito para baixo, né? Eu chorava, ficava triste, a gente ficava um pouco sem se conversar, mas graças a Deus Foi assim que a gente começou a segunda-feira depois, né? Dia 13 foi o sábado, aí dia 14 domingo, Dia das Mães, né? Um dia difícil também pra gente, longe das nossas mães, né? Que estão no Brasil. Aí também tem esse peso e amanhecemos assim, né? Entreguei para Deus, falei para Ele, a gente, né, fez as nossas orações, entregamos mais uma vez, como sempre, a gente entregou nas mãos de Deus. E amanhecemos a segunda-feira nesse clima difícil. Então, nós iniciamos a semana desse jeito, né? Tentando pensar nas melhores possibilidades, naquilo que a gente achava melhor de fazer, né? Aproveitamos, como a gente disse, esse final de semana, ficamos mais introspectivos, né? Fomos dar uma volta para tentar espairecer também, fomos até Braga, que a gente ainda não tinha conhecido. Aí lá em Braga a gente fez alguns passeios bem legal também, depois a gente pode falar um pouco mais sobre esse passeio lá. Ele entrou em algumas igrejas, né, fazendo as orações dele, pedindo as coisas acontecerem da maneira como Deus tivesse preparado para nós, né? Mas ali sem muitas convicções, né? Na semana anterior, igual a gente falou, né? Tinha até esquecido de comentar. A gente fez algumas outras entrevistas também. Eu fiz entrevista em 2 fábricas, né? Uma que era relacionada à limpeza e a outra, acho que era uma dessas fábricas que fica por aqui também, que tem, enfim, né? A gente prefere não ficar falando o nome das fábricas todas porque eles têm vários critérios lá e, né? Então é melhor a gente não expor. Mas foi isso, a gente finalizou. Terminamos o final de semana pensando, né, e esperando uma resposta de Deus aí do que seria melhor para nós. E aí começando essa semana, né, essa semana das novidades, com uma notícia ruim, né, que depois a gente vai gravar um vídeo, a gente... A gente promete, né, mas é difícil. A gente vai tentar ser mais mais responsável, assíduo. né, mais assíduo aqui no canal. Mas começamos a semana ruim, né? Depois que a gente saiu do Dia das Mães lá em Braga, que a gente passeou, fez tudo, ocorreu um problema no nosso carro. Já era na semana da vistoria, então a gente já deixou o carro para fazer todas as revisões, né? Para renovar. Então a gente já tá uma semana sem carro. A gente era para deixar para fazer vistoria, mas tivemos uma surpresinha, né? Então, assim, tá bastante complicado, mas voltando para esse assunto do emprego, começando a semana ruim, aí na segunda-feira a gente já tava para baixo mesmo, que já tinha acontecido tudo isso. Aí falou, não vai dar nada certo. Mas a gente pensou, depois da tempestade vem a bonança, então vamos torcer, né? Não é possível, né? Não é possível que não vai ter uma notícia boa no meio desse turbilhão. Atravessar esse deserto e vamos ver o que acontece. E já na segunda-feira veio a primeira das melhores notícias que a gente precisava, que a gente estava esperando receber, que foi vinda do CTT, que chegou no CTT, nosso primeiro sinal de Deus aí de que a gente não tinha feito uma escolha errada, que foi, conta, amor. O cartão de residência chegou, graças a Deus. Depois de muita agonia, muita expectativa, o título de residência dele saiu e chegou para nós. Aliás, título não, gente, ele já me corrigiu isso outras vezes, eu sempre me confundo. É o cartão de residência para pessoas que são casados com cidadãos portugueses, né, pelo artigo 15, a gente deu entrada, né, e graças a Deus, depois aí, nem demorou muito, é que a gente estava nessa vibe, né, e nessa expectativa, acho que foi o quê? Uma semana, talvez um pouquinho mais, né, 2 semanas, mais ou menos uns 10 dias. E aí na segunda-feira chegou esse cartão e a gente ficou extremamente feliz porque era o documento mais importante para ele, né? É o que faltava para completar todos os documentos oficiais aqui da nossa família, para estar todo mundo certinho, aptos, né? Porque também ele tinha feito uma entrevista aqui, porque ainda não tinha o cartão de residência, não pôde dar seguimento, a gente ficou super chateado por isso. Mas aí na segunda-feira chegou o cartão, primeira grande notícia para nós, já deu um quentinho no coração. E assim, eu tava fazendo as entrevistas, mandando currículo, eu não tinha feito a manifestação de interesse, porque a gente já estava dando entrada no cartão de residência, então com medo de dar conflito ou não, mas com fé que ia ser rápido esse trâmite. Que foi o caminho que a gente escolheu, né? Não tem nada de errado, pelo contrário, a manifestação de interesse é muito importante para qualquer imigrante que chegue e quer se legalizar no país. Mas a gente, né, nós fizemos um planejamento longo de anos,
gastamos muito, investimos muito, né? Nos empenhamos muito em fazer tudo por esse caminho, né? Porque já que eu tenho a dupla cidadania, a gente queria fazer por esse caminho. Então a gente falou, não, esse foi o plano que a gente traçou, foi dessa maneira que deu certo até agora, então nós vamos seguir nesse caminho, nós vamos dar entrada no pedido de residência dele para que saia o cartão através do artigo 15, não pela manifestação. E aí começamos com essa semana, com essa notícia, né? Terminamos com uma notícia maravilhosa. E na terça-feira, acho que era dia 16, se eu não me engano. 14, 15, 16. 16. Aí tive uma outra notícia também muito boa, que a documentação da minha faculdade saiu para eu entregar no CREA, né? Que eu sou engenheiro de produção, então eu estou dando um processo na reciprocidade, né? Para trabalhar como engenheiro aqui em Portugal, se caso apareça uma oportunidade, em obra, em outra situação, que eu já tenho também essa documentação já regularizada. Então, uma notícia maravilhosa, saiu o documento, já mandei para o CREA, lá no Brasil, agora estou aguardando as definições para afindar esse processo também. E no mesmo dia, né, eu recebi a melhor notícia até agora. A melhor notícia para a gente, eu recebi uma ligação de uma empresa para marcar uma entrevista, né? Para eu ir lá comparecer, isso foi para eu ir lá na quinta, era quinta-feira, né? Isso foi na terça, a entrevista foi marcada para quinta. Então me chamaram, falaram que o meu currículo tinha sido selecionado para eu comparecer ao local. E por coincidência era a empresa que foi a primeira empresa que eu vi, né? Que a gente viu aqui, né? Que a gente quando a gente estava chegando, a gente estava vindo do aeroporto para casa. E aí a gente passou do lado da... Quebrando tudo no corredor. Aí a gente passou do lado dessa fábrica. E eu falei, olha, é o lugar que eu vou trabalhar, né? Tipo, meio que uma premonição. E foi essa fábrica que me ligou. Então, muito ansioso, porque desde a primeira semana que a gente chegou, que eu vi a fábrica, e aí eu entrei no site do Net Empregos e tinha uma vaga para essa fábrica. Então, já comecei a mandar e eu mandava todos os dias. Toda vez que aparecia a vaga lá na Net Emprego, mesmo eu mandava. Se fosse a mesma vaga, mandava o currículo de novo, Era né? a mesma vaga, só que ia renovando, porque com certeza eles estavam captando o currículo, e eu estava mandando todos os dias. E fazendo as minhas pesquisas pelo LinkedIn também, que eu uso bastante o LinkedIn para conhecer, verificar as pessoas que trabalham, né, tudo. Então, fui fazendo todo esse rodeio para a empresa, conhecer ela melhor. Preparando o terreno ali, né? E aí a gente terminou a terça-feira com essa notícia maravilhosa também. Não era uma notícia certeza, porque era só uma entrevista, mas a gente, como começou uma semana ruim, estava melhorando. É uma esperança. Falei, né, com muito poucas pessoas a respeito do que eu estava passando, porque a gente não quer também preocupar, né, as pessoas que a gente ama e tal, mas recebi muito apoio de pessoas muito especiais, né, e nessas horas, assim, aquelas pessoas que a gente mais ama, trazem palavras pra gente que às vezes eles não têm noção do quanto isso faz diferença para nós, né? Então, junto com essas boas notícias que a gente recebeu como sinais e respostas de Deus para as nossas orações, mais a força que a gente recebeu de pessoas que a gente ama, e aí foi melhorando um pouco a nossa vibe e colocamos as nossas expectativas e nossas esperanças ali, né? Aí na quinta-feira... Pra entrevista, todo empolgado, nossa senhora. No dia anterior nem dormia pensando, meu Deus, o que eu vou falar? Será que eu vou me sair bem, né? A gente está num outro país, é idioma igual, né? Há mais algumas coisas que eles falam rápido. Na hora que a gente fica nervoso é difícil. E aí, mas assim, eu estava bem tranquilo pelo que se diz respeito ao que eu ia falar pela função que eu estava concorrendo. Então, assim, isso me deixava mais calmo, né? O que eu tinha medo de chegar lá na hora era falar alguma coisa que pudesse me comprometer, alguma expressão que a gente usa. Nervosismo mesmo, né? De estar ali... meter os pés pelas mãos ali, não conseguir responder alguma coisa que eles falaram. Então eu cheguei lá e aí tinha uma bancada, isso já me deixou mais nervoso ainda. Tinha 3 pessoas, o responsável do RH, a outra pessoa do RH e uma pessoa da produção. Então começaram a me entrevistar, começaram a perguntar coisas sobre mim. Falaram tudo, perguntaram, deixaram... A entrevista que eu acho bastante engraçada, não sei se a Má também pensa assim, é um pouco diferente, eu notei, né? Um pouco diferente que no do Brasil. Não é uma coisa muito formal, parece realmente uma conversa ali, que você vai expondo algumas coisas, eles conseguem te deixar bem à vontade. Eu não tenho muito parâmetro, gente. Eu trabalhei 16 anos no mesmo lugar e antes disso eu trabalhava como concursada, então acho que eu não tenho muito parâmetro no Brasil, não fiz muitas entrevistas no Brasil, né? Mas realmente aqui é tranquilo.
E aí, como eu trabalhei 10 anos com isso, entrevistando, trabalhei em RH 10 anos, então fazia bastante isso. Então eu noto essa diferença, pelo menos para mim, dessa forma. Mas aí eu fui ganhando o pessoal, conversando, e acabou que realmente virou uma conversa ali. E aí eu comecei a notar que quando eles estavam explicando alguma coisa, parecia que eles estavam já me incluindo naquela situação do que eles estavam me explicando. E aí eu já fui ficando muito emocionado, muito empolgado, mas tipo pleno ali, né, e calmo pra terminar a entrevista. Então, até no finalzinho assim, ela perguntou se tinha alguma dúvida, aí eu fiz uma brincadeira que depois eu até fiquei pensando, será que eu devia ter feito isso? Eu perguntei, que dia que eu começo? A pessoa perguntou pra ele, aí, tem alguma dúvida? Ele falou, só uma, que dia que eu começo? Então, né, eu soltei uma dessa, mas É um nervoso também. eles riram, não fizeram uma cara de fechado, eles riram, acharam legal, tudo engraçado. Pelo menos a gente acha. E aí foi. Aí falaram que no mesmo dia iam me dar a resposta. Aí eu fui pra casa, a gente veio aqui ansioso, esperando essa ligação. E no final do dia eu recebi a ligação que havia passado no processo seletivo e que eu ia trabalhar nessa fábrica, né? É uma vaga de supervisão, né? É um chefe de turno, é supervisão, voltada para engenharia de produção, que é a minha formação. Então chegou a calhar tudo, né? Não esperava, eu vim aqui para qualquer coisa mesmo, tanto que a gente estava entregando para tudo. A gente entregava para qualquer tipo de serviço. Entreguei essa entrevista que a Mar foi fazer numa fábrica que é relacionada à limpeza, foi eu que mandei o currículo dela com o meu, então a gente estava concorrendo para qualquer coisa. Mas calhou que fosse alguma coisa que eu tivesse passado de engenharia na minha função, então super feliz. Sabe aquela preparação que Deus faz, que só Ele faz, assim, que é sua? Foi isso que a gente sentiu na hora. Então, fiquei muito, muito feliz. Aí na hora que eu recebi a ligação, aí a Má tava na sala, eu chamei ela pra cá, eu fui falar pra ela. Aí a gente chorou, abraçamos, choramos. Choramos até. Ficamos aliviados dessa notícia maravilhosa, porque não só pra mim, né, que vou começar a trabalhar, mas pra nós. E é super incrível, é mais do que a gente esperava, assim. Muito a proposta mais. É bem mais do que a gente esperava. As condições são legais, então a gente começa a ter raízes, né? Começa a ter retornos, né? Vamos começar realmente uma vida aqui em Portugal, uma vida europeia, né? O primeiro currículo ali, a primeira marca no currículo de um trabalho aqui, né, vai começar finalmente a girar o capital dentro da nossa casa, da nossa família em euros, porque por enquanto são os nossos suados reais convertidos, né? Então é uma coisa muito, muito boa mesmo. A gente vivia, tipo, quando a gente fez o vídeo de um mês, e aí a gente fala, putz, a gente não... E agora? O que a gente faz, né? A gente sempre fazendo contas de como que vai ser os nossos custos. Dos centavos, e aí a gente ficava preocupado de gastar demais ou de gastar com supérfluo. A Marcela aqui, ó, a gente sai, a gente vai no IKEA, em qualquer outro lugar, ela quer comprar qualquer coisa. Fala, nossa, amor, gente, eu sou pessoa consumista, eu não engano, não. Se eu puder gastar dinheiro, eu gasto dinheiro. Mas eu não sou a pessoa que gosta de gastar dinheiro aleatório ou com coisas... Muito sou a pessoa que gasta, assim, que gosta de gastar com coisa de marca, com coisa chique, ou com coisas aleatórias. Não, mas eu, assim, para as coisas de casa. Se eu for 200 mil vezes na loja, aqui tem nos nossos 1,99 do Brasil, aqui são a loja dos chineses. Eu tenho vontade de ir na loja de chinês toda semana. E comprar um monte de coisa pra minha casa, sabe? De fazer isso. Ou então a gente vai na Primark, ou eu adoro um brechó, e a gente vai, e aí não, vou levar essa blusinha, essa peça aqui pra Manu, ou pro Miguel, ou não sei o que, não sei o que. Então, assim, eu gosto muito de gastar dinheiro, eu adoro. E assim... E tava doendo não poder gastar nada, né? A gente contando cada centavo, não fazendo nenhum passeio grandioso, não fomos pra lugar, assim, né? Estamos aqui, vai fazer 2 meses, e um monte de gente, quando chega, que a gente vê nos vídeos, vai turistar. Chega e vai pra Porto, vai pra Lisboa, vai pra Algarve, vai pra conhecer os vários. A gente até conheceu, a gente até conheceu lugares, mas a gente foi aqui, conhecer... né? Aqui em volta. Não, e ciente, assim, que não gastar muito. A gente foi em Porto, a gente foi em Braga, mas os nossos passeios vamos conhecer tal cidade? Vamos conhecer. Vamos lá no shopping, a gente come alguma coisa, que é um fast food, é mais barato, essas coisas assim. As crianças também não gastam com assim, vamos comer num restaurante caro, não.
Então, isso a gente consegue até relevar. E aquela turistada mesmo, raiz, eu acho Mas, que só Braga que a gente foi, assim, conhecer a cidade. Porque no Porto, que ele tá falando, a gente foi ao Porto 2 vezes, vai. A gente foi uma vez com o meu irmão, chegamos lá e fomos num lugar específico, porque a gente tinha ido conhecer a minha família, e depois a gente foi tomar um refrigerante num lugar que meu irmão queria que a gente conhecesse, enfim. E no outro dia a gente foi no zoológico, que a gente pagou o quê? 2, 3 euros no ingresso, fomos até lá, depois a gente lanchou e veio embora. Então, assim, esses passeios turísticos mesmo a gente ainda não fez de verdade. A gente ainda não foi ao Porto fazer turismo no Porto, mas nem nada assim. Tirando o turismo, né, que lógico, você tá na Europa, você quer conhecer os lugares, A gente ainda tá tudo muito bonito, né, então você quer conhecer, apesar de eu gosto de andar, eu gosto de conhecer lugares, eu gosto de ver no museu, igrejas, locais assim, aberto, e aí sempre tem algumas coisinhas assim, festivais, alguma coisa ali, as pessoas dançando, musiquinha. Né? As coisas populares. Mas a gente tem 2 velhos de 11 e de 6 anos que não gostam muito. Mas... quem tem filhos pequenos vai saber. Criança gosta de sair ou para ir pro parque, pro lugar que tem coisas de criança, comer e voltar para casa. Então, para nós ficar andando assim, para conhecer as cidades, para conhecer arquitetura popular, coisa assim, não sei o que, as crianças não curtem. Mas é bem tentador quando você entra num local, tirando essa parte do passeio, de conhecer, de turistar, é de você entrar numa loja tipo Vorten ou numa FENAC e ver coisas baratas, muito baratas mesmo. Nossa senhora, tipo, a gente consegue comprar aquilo que a gente está desejando ali, mas, né, você tem que ter cautela, você se perde. Pensar a longo prazo, A gente conhece várias histórias aí que as pessoas se perdem mesmo, começam a comprar. Teve gente que a gente tem histórias que chegou com 400 euros e comprou tênis, calça e não sei o que, e acabou ficando sem nada. De marca, né? Ou então foi mobiliar a casa com as coisas mais caras, entrou lá na IKEA e gastou um monte, ou então foi turistar, igual a gente tá falando, gastou com hotel, com isso, com aquilo, pra ir conhecer, não sei o que, não sei o que. E a gente, nesse sentido, tô até orgulhosa de mim, que sou uma pessoa bem consumista e gosto muito de passear, mas a gente tá bem contido e mesmo assim tem muitos gastos, né? E a gente teve esse baque que a gente ainda vai gravar o vídeo, porque a gente não fez o vídeo ainda do carro, porque a gente tem que apresentar nosso carro, nossa latinha aqui. A latona. A minha latinha era no Brasil. E com esse vídeo, se Deus quiser ele já vai sair, a gente vai contar, e a gente vai falar sobre seguros, a gente vai falar sobre tudo que isso é bastante importante, porque a facilidade de você fazer um seguro, o que o seguro te dá, quanto que é o seguro, essas coisas são importantes para vocês saberem também, né? Se vocês estão interessados em vir. E voltando, né? A gente desviou um pouco da questão do trabalho. Então, na sexta-feira, fiz a assinatura do contrato, tudo certo, começo no dia 22, né? Esse vídeo vai sair hoje, domingo, dia 21. Amanhã. Então, amanhã eu começo o trabalho, graças a Deus. Inicialmente, o meu horário é das 9 às 18 para treinamento. Eu creio que eu vou ficar uma semana nesse horário e depois eu começo no horário das 13 às 21, que é um horário ótimo, né? Porque pegar um horário comercial, horário da parte da manhã e no final da tarde, então a gente calha de conseguir conciliar com as crianças. De ficar com as crianças. De manhã ele tá em casa para conseguir organizar tudo para eles irem para a escola. E aí, se eu não tiver aqui, ele tá. E aí, quando ele já não tiver, eu estou. Então, pessoal, essa foi aí o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês nos desculpem pelo sumiço. A gente sabe que isso é chato. A gente também acompanha vários canais enquanto o pessoal sumiu de cabeça o que aconteceu. Né? Vamos tentar melhorar essa questão. Tentamos explicar para vocês um pouco do que aconteceu com a gente, né? Até para também vocês, como a gente sempre fala, vida real aqui, nem tudo são flores, nem sempre a gente tá bem, nem sempre tá tudo bem, nem sempre a gente tá nem com vibe de querer conversar, né? Todo mundo tem seus problemas, seus dias bons, seus dias ruins, mas graças a Deus em todos eles nós temos Deus, né? Com a gente, então recebemos aí essa bênção maravilhosa que queríamos dividir com vocês. Né? Não vamos precisar nos mudar, porque quando a gente ficou na iminência de talvez nos mudar de Viana, sabe? Alguém ficou muito chateado, né? Porque já tá na escola, tá cheio de amigos, gosta muito daqui. A gente gosta muito daqui de onde a gente mora, realmente, é muito bom aqui. Né? Então, graças a Deus, tudo deu certo. Agora, realmente, as coisas estão já encaminhadas pra gente começar. Essa semana também tem algumas entrevistas para fazer. Se Deus quiser, logo a gente vem gravar o vídeo com a segunda melhor notícia, né? Que a gente tá aí lutando por isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação
ao que a gente falou, qualquer outra coisa, deixa aqui seus comentários, que a gente vai responder todo mundo. A gente está sempre respondendo aqui os comentários, tirando as dúvidas, interagindo com vocês o máximo possível. Isso aí, gente. Comenta, compartilha, né, Miguel? O que mais que se faz? Se inscreve no canal, deixa like e segue o nosso Instagram. Exatamente. Então, fique com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.